Presidente, preliminarmente, em que pese o meu respeito pelo senador Esperdião Amin, faço todas as ressalvas que preciso fazer, porque... Silêncio, por favor, para ouvirmos o senador Renan Calheiros. Presidente, preliminarmente, em que pese meu respeito pelo senador Esperdião Amin, faço todas as ressalvas que devo fazer, porque o senador Amin é um dos melhores senadores desta casa, mas esta emenda apresentada pelo senador Sérgio Moro é uma emenda de mérito, não é uma emenda de redação. Essa é uma emenda de mérito, Ela fundamentalmente altera o projeto. Então, isso contamina tudo, verdadeiramente tudo. Nós não podemos votar uma matéria dessa a toque de caixa, senhor presidente. Esse projeto é um retrocesso institucional e jurídico, sobre qualquer perspectiva que se examine. Eu não vou participar aqui de farsa nenhuma para possibilitar a votação dessa matéria, para que o governo aprecie uma outra matéria logo mais à tarde no plenário do Senado Federal. Isso não pode acontecer. A maturidade da sociedade brasileira não permitirá. Essa emenda não pode tramitar, que ela é uma emenda de mérito. Pela ordem, presidente. E sendo emenda de mérito, eu estou falando. O interno do Senado não permite a interrupção de um senador que não concluiu ainda o seu pensamento. Eu nunca fiz isso com absolutamente nenhum senador. Eu rejeito completamente essas posições. Isso não pode acontecer no Senado Federal. Ninguém pode obrigar o Senado a votar em 24 horas uma matéria da complexidade dessa matéria. Nós vamos, senhor presidente, desestimular com isso os militares legaristas que se recusaram a apoiar o golpe. Nós vamos frustrar a investigação densa e profunda da Polícia Federal, que juntou provas indiscutíveis para condenar esses golpistas. Nós não vamos permitir que isso aconteça, presidente. Esse Senado não pode aceitar isso passivamente. Isso é uma farsa. Há pouco veio aqui o líder do governo no Senado Federal dizer a mim que ele concordava em deixar votar a matéria porque queria votar o PL, queria levar as alíquotas de BETs e de fintechs. Eu não concordo com isso. Isso é uma farsa e eu não concordo com isso. Senador Renan Calheiros, eu li também aqui a emenda, já tinha lido antes, porque o senador Sérgio Moro me encaminhou essa emenda, e realmente é emenda de mérito, não tenho a menor dúvida. Eu não posso aceitar essa emenda como emenda de redação absolutamente, porque não é emenda de redação, é emenda de mérito. É emenda de mérito, sem a menor dúvida. Para contraditar. Altera completamente o escopo aí do senhor presidente, só para contraditar. Um lado e outro. O senador Rogério Marinho pediu antes. Senhor presidente, por gentileza, eu estou com a mão levantada aqui há muito tempo. O senador... Eu aqui, senhor presidente, Messias. Mas eu posso dar uma palavrinha, senhor presidente? Por gentileza? Quem está falando? É porque eu falo baixo. O senador Rogério. É porque eu falo baixo. Senhor presidente, senhores senadores, nós estamos diante de uma situação em que, me desculpe, nós estamos aqui escutando eminentes senadores, mas falando de situações como se o Senado não tivesse precedentes, né? Como se essa casa não tivesse precedentes. Como se... Eu vou citar, eu peço a Vossa Excelência a paciência. Agora vamos ouvir o Rogério Marinho. Peço a Vossa Excelência vamos ouvir a paciência. Senador Rogério Marinho. Não, mas tudo bem, faz parte do processo. A gente tem que entender que... Senador Rogério Marinho está com a palavra, vamos ouvir. Esse é um assunto que realmente suscita o debate, né? Eu não vou entrar no mérito do assunto, que a gente vai discutir. Vamos discutir agora o mérito
da questão de ordem que foi suscitada, a primeira, Vossa Excelência deu um prazo de 4 horas. Eu deixaria já uma pergunta a Vossa Excelência, que após a decisão de Vossa Excelência, se nesse interim a gente vai fazer a discussão, né, segurando essas 4 horas para começar o processo de votação, para ganharmos tempo. Então, mas Vossa Excelência pode me responder depois da minha fala. E o segundo aspecto, é o que foi suscitado agora, sobre se é mérito ou não. Veja, quem define inicialmente se aceita como emenda de redação de mérito é o eminente relator. É evidente que pode ser suscitado e foi aceito. Pode ser suscitado por qualquer um dos parlamentares aqui um questionamento à Vossa Excelência como presidente, arguindo que isso não é adequado e que a emenda apresentada, ao invés de ser mérito, de ser redação, é mérito. Ok. E Vossa Excelência, me parece que pela maneira como está se comportando, de uma maneira democrática, de uma maneira ponderada, de uma maneira equilibrada, em função até do clamor desse processo, deverá submeter aqui ao plenário a decisão que Vossa Excelência tomar, como tem feito anteriormente. Mas eu quero levar aqui ao conhecimento de Vossas Excelências uma série de precedentes nessa questão de emenda de mérito ou emenda de redação. Nós tivemos recentemente o PL 5693 de 2023, que altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Brasileira. Foi aprovado o relatório com as emendas de redação da CMA, em junho de 25, aprovado na Educação em 21/10, em seguida, em 4/11, recentemente foi aprovado e foi aprovado no plenário e foi sancionado em 1º/12 deste ano, 1º de dezembro. O que é que disse o relatório? E o relatório foi do eminente senador Alessandro Vieira. Ele suprimiu incisos da matéria como emenda de redação e ainda alterou a redação. Isso foi entendido por todos nós como emenda de redação. Redação original, artigo 23, eminentes senadores. Parágrafo único. Recursos financeiros de que trata o caput desse artigo poderão ser empregados na implementação de estruturas e serviços de saneamento básico nas escolas, inclusive de caráter emergencial, com vistas a garantir seu pleno funcionamento. Ponto. Aí foi acrescido aqui uma vírgula, acrescido, senhores senadores, desde que executados em ação orçamentária específica. Bom, o que está sendo arguído pelo eminente relator é que a intenção do legislador, a discussão da matéria, o próprio clamor popular, ele chama de teleologia, que a área finalística era de que nenhum outro crime fosse alcançado, senão aqueles que porventura tenham sido cometidos no dia 8 de janeiro. Não me parece o caso aqui. Aqui não é apenas, eu diria, um impedimento, é um gol de mão. E um gol de mão que foi aceito de uma forma absolutamente unânime por todos nós, porque entendemos que era importante o acréscimo, desde que executados em ação orçamentária específica. O acréscimo, tá negritado. Aqui é um gol de mão. Depois vem o PL 4173 do Poder Executivo. Contexto. Parecer aprovado na CAI em 21/12/23. Redação original. Os rendimentos auferidos em aplicações financeiras no exterior pelas pessoas físicas residentes do país serão tributados na forma prevista no artigo 2º dessa lei. Não, senador Bittar, eu interromperia se ele estivesse usando o microfone. Eu não posso interromper. Não tem problema, está tranquilo. Eu respeito muito o senador Renan. Senador Renan. O artigo 3º, os rendimentos auferidos em aplicação financeira no exterior pelas pessoas físicas residentes do país serão tributados na forma prevista no parágrafo 2º dessa lei. Senhor presidente, foi suprimido o artigo 3º. Suprimido. Acabou, desapareceu. E foi acrescentado no final do inciso 1º, vírgula, incluído direito de aquisição incluído. Isso foi entendido como emenda de redação. Aí depois vem no artigo 21, acrescenta-se a palavra e multilaterais. Depois, na redação do relatório, no mesmo artigo 21, foi acrescido um parágrafo 7º, mas acrescido. Surgiu do nada, foi instantâneo. Foi assim, como é que a gente chama? Faça-se a luz.
Os sistemas de negociação previstos no parágrafo 5º desse artigo são aqueles que operam como sistemas centralizados multilaterais da negociação. Foi incluído, senhor presidente, incluído, não foi alterado, não foi aperfeiçoado, foi gestado de uma forma inusual pelo senhor Alessandro Vieira. Aí vem, eu posso aqui continuar. Eu tenho, por exemplo, um parecer de Vossa Excelência, eu tenho um parecer do senhor senador Eduardo Braga, tem vários pareceres, porque essa é uma prática da casa na hora que a gente entende que é interessante termos uma questão política, né, em função de uma necessidade do parlamento. Nós somos uma casa política. Eu vou responder a Vossa Excelência como me perguntou. Eu dei vista de 4 horas, a discussão pode continuar, não tem nenhum problema. Agora, tem aqui 20 senadores inscritos. Então, eu não vou aceitar que passe de 5 minutos, até porque vai extrapolar as 4 horas. Então, vamos aumentar para 8 horas de vista. Então, deixar para a próxima sessão. Senhor presidente, eu vou ser breve. Vocês concordam? É melhor deixar para a próxima sessão. Senhor presidente, eu vou ser breve. Nesse caso, ao final, encerraria a discussão, dentro desse limite. É isso? Bom, não. Senhor presidente, Bom, eu vou ser breve, senhor presidente. Senador Fabiano Contarato, como concedi a palavra ao senador Rogério Marinho, o senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, eu só quero fazer um alerta que uma coisa não justifica a outra. Olha, nós temos um regimento, nós temos uma norma. Eu vou ler aqui o que é o conceito de emenda de redação. Emenda de redação corrige erros de linguagem, forma, estilo ou técnica legislativa, sem alterar o conteúdo normativo. Emendas de mérito altera o conteúdo jurídico material da proposição. A emenda aqui, ela exclui um capítulo de títulos de crime. Ela está excluindo inúmeros crimes. Então, se isso não for emenda de mérito... E outra coisa, senhor presidente, com todo respeito, eu não queria expor isso ao senhor publicamente, senador Otto, mas, senador Otto, eu não queria expor isso publicamente, mas eu tenho que me render à minha honestidade intelectual. Ontem eu fiz uma ponderação no plenário a Vossa Excelência sobre o pedido de vista. E Vossa Excelência me garantiu que pedido de vista é regimental. São 5 dias. Agora, admitir 4 horas para a gente debater esse assunto, para esse projeto, que está alterando o mérito, ainda assimilar com uma emenda de redação, para ir para o plenário hoje, olha, não tem como. Nós temos responsabilidade. Nós temos que entender o que esse projeto faz de forma pontual, casuística. A gente fica falando de exacerbação de pena, mas eu tenho que me render à Constituição, querido senador Rodrigo, com todo respeito, que a todos os litigantes em processo judicial administrativo são assegurados contraditório e ampla defesa. Olha, eu tenho que partir da premissa de que qualquer ministro, no que pese eu não concordar ou deixar de concordar ou discordar, ele tem um sistema trifásico de Nelson Hungria para fazer a dosimetria da pena. O juiz vai fazer a pena base, circunstâncias atenuantes, agravante. O próprio artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal diz: se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Agora a gente vem aqui e fala assim, vamos atender para atender grandes, não é para atender os pequenos. Vamos atender os grandes. Agora, eu não vejo essa casa aqui ter o mesmo esforço para atender ou para fazer isso para aqueles pobres que estão lá depositados no sistema prisional. Mas agora, como nós temos esse fato muito grave, atentando contra a nossa democracia, isso era para a função de todos nós estarmos defendendo isso. Então, eu faço um apelo. Vossa Excelência ontem me falou, senador Contarato, pedido de vista é regimental. Regimental. Não é 4 horas. Eu ainda dei o exemplo de 2 horas, mas agora 4 horas. Senador Fabiano, nós aceitamos, senador Fabiano, reduzir para 2 horas. Eu citei o artigo 32 com muita clareza. É regimental até 5 dias. Até 5 dias. Até 5 dias. Até 5 dias. Complementando, até 5 dias. Poxa, mas... O senador Magno, por favor. Presidente. Então, até 5 dias. Ouça bem, eu ainda fui muito claro. Eu tenho um plenário dividido, até com maioria, como foi o caso aí, da votação. Eu não posso, se houvesse aqui uma predominância do plenário
contra a matéria, eu daria vistas para a próxima sessão, que seria no próximo ano. Mas eu não vejo aqui. Posso até, se Vossa Excelência quiser encaminhar um requerimento a respeito de votação no plenário, eu posso colocar. Mas é um plenário que dividiu. Foram 15 votos não e 10 votos contra. Essa é a questão. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!